Então, moçada, vamos lá, bom dia. Comecei a aula, já corrigi dever, já esqueci de gravar. Mas vamos lá aqui, presidente. Trouxe os negocinhos, gente, aqui é ruim, mas é importante, tá? É chatinho pra caramba, é 1 minuto e 40, só tenha paciência. Vamos ver 1 minutinho só, pra vocês tolerarem, tá bom? Deixa eu colocar aqui, peraí, aqui, 1 minutinho e 40, pra vocês verem. É ruim, vou deixar 1 minutinho, só que é muito ruim, mas é importante vocês verem isso aqui, que é legal pra caramba. Quer ver? Olha que legal. Só mesmo com revolução, graças ao rádio e ao paralelo, nós vamos ter transformação nesse Brasil verde e amarelo. T-U-Tu, L-I-O, Getúlio. T-U-Tu, L-I-O, Getúlio. Getúlio. Então, moçada, eu achei na internet o jingle da campanha eleitoral do Getúlio Vargas, que é uma coisa horrorosa, medonha de ruim, mas é importante. Mas vamos lá, já mostrei o jingle. Você quer que vocês dividissem comigo essa experiência ruim que eu tive na vida aqui. Vamos lá, moçada, página... O computador tá querendo travar, hein? Vamos lá, página... Meu filho, vamos lá, página 108, moçada, galerinha linda do meu coração aqui, vamos lá. Página 108, para quem está sem livro aí, Ercão tem um livro aqui já aberto para a gente poder ver aqui, para não ter treta. O professor é muito lindo, né? Coloquei aqui, errou. Vamos lá, página 108, meu amigo Tiago. Vamos lá, meninos. Então, gente, primeira coisa importante, a aula de hoje. Tô vendo bem o livro aí? Tô vendo bem, né? Ô, meu amigo Daniel, beleza, cara? Vamos lá. Então, moçada, ó, eu tenho que ver o seguinte, primeira coisa. Então, vamos ver no livro, deixa eu ver aberto aqui para vocês verem. Trabalhar aqui. Vamos lá no quadro. Então, eu vou chamar na aula de hoje aqui, meninos. Eu quero trabalhar com duas coisas. Hoje a matéria também não é nada novo, mas eu quero pegar com calma junto com vocês. Ficou muito tempo parado, vou dar uma liberdade de demorar um pouquinho mais, não faz mal. Antes, trabalhar com menos coisa melhor do que ficar correndo com a matéria, né? Vamos lá. Vou chamar, então, aqui, moçada, de governo provisório. Quem chamou no chat aqui? Provisório, só um minutinho, chat, eu atendo, só que eu perco o negócio. Governo provisório, Letícia chegou agora, a Lelê chegou, lá. Vamos lá. Governo provisório, moçada. Estou falando de 1930 a 1934. Moçada, como o nome já diz aqui, meus amigos, o governo, ele vai ser um governo que é o quê? Ele é um governo que vai ser provisório. O que quer dizer o governo provisório, então, meus amigos aí, que eu estou vendo, a Luiz Otávio, amiguinha Nádia, meu amigo Thiagão aí, olha, é um governo que vai durar pouco tempo. Só que, moçada, a aula passada eu falei para você já, eu tenho 3 pilares que são fundamentais. Vamos ver quem lembra da aula passada dos pilares fundamentais aí. Quem lembra aí? Primeiro pilar. Ele é o quê? Quem lembra aí, aula passada? Nacionalista? Primeira ideia, eu vou criar aí, temporária até as coisas acertarem. Muito bom, Marília, isso mesmo, Malu. Primeira coisa, eu vou ter um governo aqui que vai ser, que eu vou chamar de nacionalista. Lembrar disso, gente, isso é extremamente importante, hein? O Vargas quer o quê? Um governo que seja nacionalista. Oi, Letícia, bom dia. Governo nacionalista, do povo, para o povo e com o povo. Lembrar disso? Quem lembra da aula passada aí? O segundo ponto da aula passada, quem lembra? Eu criar um governo aqui, vou criar o que mais no governo dele? Direito trabalhista. Eu vou criar um negócio chamado de leis trabalhistas. Qual que é a ideia, moçada? Mais detalhe. Temporário, autoritário. Sim, Malu, autoritário, mas daqui a pouquinho. Olha lá, leis trabalhistas. O que mais que eu vou ter? E o terceiro ponto importante vai ser o que? Alguém lembra o outro ponto? A questão o quê? Eu vou chamar aqui da justiça, ou da lei, né? Da justiça eleitoral. Sacaram isso? Então, moçada, esse vai ser o tripé do governo Vargas. E, obviamente, moçada, o Vargas assume o governo no momento na qual a gente precisava aqui, de forma efetiva no Brasil, ter uma mudança, aqui, tem uma mudança que eu vou chamar de uma mudança no Brasil, uma mudança que eu vou chamar de mudança estrutural. Aonde? Basicamente, no setor mais importante, que é o setor da economia. Vamos lembrar, meninos, o Brasil nessa fase vivia basicamente sempre
focado na ideia do café. Então, quando o Vargas assume, é coisa de fazer. Eu preciso, a palavrinha aqui de mudança estrutural, a palavrinha que seria mais correto de colocar aqui, presidente. Aqui. Seria mais fácil colocar aqui, a palavrinha correta de colocar aqui seria, na verdade, um processo aqui, ó, de... Deixa eu passar o presidente para cá. Olha lá. Um processo de diversificação. Ou seja, eu tenho que parar de produzir café. Vou buscar o quê? Diversificar a produção brasileira. Porque, meninos, Thiagão, olha como isso, velho, vai se amarrando, ó. Se eu diversifico a economia aqui, ó, eu faço o quê? Eu começo a tirar o poder dos coronéis que estão aqui e começo a trazer pessoas para viver na cidade. Então, eu consigo mudar a questão eleitoral. E como que eu vou atrair a pessoa para a cidade? Dando para os caras o quê? Leis trabalhistas. Beleza? E isso ajuda no quê? Desenvolvimento industrial, que vai ser a base da ideia do nacionalismo. Então, o Vargas ele tem um projeto novo de Estado. Gente, sacaram isso? Isso é muito legal de entender. Ele tem um projeto novo de Estado. Beleza? Fácil. E aí, meninos, ó, vou fechar aqui rapidinho, vamos ler um pouquinho agora. O Vargas vai diversificar, vamos falando muito. O Vargas vai usar vários recursos que puder usar hoje na aula. Deixa eu fazer um negocinho rapidinho aqui. Olha lá. Beleza. E aí, meninos, eu trouxe para vocês aqui, antes de seguir a minha aula, outro videozinho. Já vou passar para vocês aqui. Eu gosto de videozinho, você vai falando, vai dando aula, vai tocando a vida. Beleza. A gente tem recurso didático aqui que fica menos cansativo para vocês e para mim. Deixa eu deixar o vídeo na pão na agulha aqui. Vai rodar de cara? Esse aqui? Não, nesse aqui não. Esse aqui já foi. É outro aqui que eu não consigo copiar. Copiar, pumba. Colar aqui. Consegui. Não estou conseguindo. O excremento. Peraí. Agora vai, moçada. Peraí. Demônio não tá indo, peraí. Tem que ir, ué. Ó, já pego. Irritado agora. Copiar esse link aqui. Ah, eu coloquei errado. Olha lá, gente. Peguei o link errado. Salvei o link errado, pode deixar. Eu fui cagado aqui. Vamos lá, mas enfim, era um vídeo bem legal. Mas deixa o pessoal, eu acho que mostro pra você depois. Depois eu ponho lá no cigarro. Perdão, o Ercão que errou agora aqui. Foi o sistema, não. Então, meninos, vamos lá. Qual que foi a ideia aqui, meus consagrados e consagradas aqui? Ah, então, meninos, ó, eu vou ter, então, aqui, que eu vou chamar, olha lá, economia do café. E aí, meninos, o Vargas, ele tem uma missão muito importante. A primeira coisa que o Vargas faz, meninos, o Vargas, ele vai, inicialmente, fazer um negócio. Ele vai colocar fim à Constituição de 1891. E aí, gente, o Vargas agora ele tem uma questão muito importante. Colocou fim à Constituição, quer dizer o quê, então? Fazer uma nova Constituição. A pergunta é, quando? Quando vai ser a nova Constituição do poder do Vargas aqui? Porque eu estou falando, eu vou criar uma nova Constituição. Mas, primeira coisa, quando vai ser? Ele responde, estamos em fase de análise e elaboração. A Malu falou no chat aqui, é um governo provisório que durará quanto tempo? Estamos em fase de crescimento do país. Ô Vargas, vai ter eleição direta quando? Estamos em fase de análise. Percebem isso? Então eu falei para vocês naquela aula passada, tudo que você precisa, o Getúlio Vargas ele faz para você, mas faz do jeito dele. E quando ele mantém a Constituição, então, a primeira coisa que ele faz aqui, ele quer no Brasil, na verdade, que eu acho que é super importante isso aqui, meninos, ele quer modernizar. Galera, olha só. Quando eu for modernizar o Brasil, eu vou criar uma coisa muito legal que eu gosto muito, que o Vargas vai ser o primeiro sujeito, aí meu amigo Thiagão, que vai criar as bases do nosso Estado, que eu vou chamar aqui de moderno. Gente, exemplo,
Quem é, hoje em dia no Brasil, quem é que cuida da economia do Brasil? Quem que define as metas da política do Brasil, política econômica do Brasil? Qual ministério? Da economia. Economia, boa. Quem que define as metas da educação no país? Teoricamente. Quem define? Na teoria, o MEC, né? O MEC. O MEC é o quê? Ministério da Educação e Cultura. Isso é educação, isso é fazer educação. Quem é que define a questão quem é que define aí, teoricamente também, política de saúde? Nosso querido Pazuello, né, Arcão? Pazuello, que é de qual ministério, teoricamente? Ministério da Saúde. Saúde. Ministério da Saúde. Então, quer dizer, gente, isso você pode ver o seguinte, o presidente da República, isso aí, Malu, você está muito afiado, Malu. Olha lá, o Ministério da Saúde, Malu, todos os ministérios, teoricamente, o presidente está aqui em cima, os ministérios vão ser os apoios do presidente da República. Teoricamente, é assim que funciona. No Estado, não vou discutir isso agora, que não é hora de discutir isso. Quem é que vai ter essas ideias de criar isso? O meu amigo Getúlio Vargas. Então, meninos, ó, quando eu falo criar o Estado moderno, eu estou falando aqui de mudar a estrutura brasileira. Eu começo a pensar em educação, eu começo a pensar em saúde, eu começo a pensar em economia, mas não como do presidente, mas como do Estado. Gente, vou até colocar uma bonitinha aqui, que é muito importante isso aqui. Qual que é a ideia, meninos? Ó, eu posso pensar no Brasil o quê? Como Estado. Percebem isso? Eu tenho política pública de Estado. O governo vai intervir na economia. Vou colocar de novo aqui, porque o governo vai, o governo aqui, ó, extremamente nacionalista. E ele percebe que, se o governo não intervir na economia, o país quebra. E como é que o governo começa a fazer isso? Ele não quer diversificar a economia? Ele não quer mudar a estrutura econômica do país? Então, vai ter que fazer o quê? A primeira coisa que eu vou ter que fazer, meninos, ó, é fazer o quê? Ele faz uma coisa bem simbólica, mas é importante, que é colocar fogo nos estoques de café. Vamos lembrar, o governo precisou produzir o café, não vendeu. Quem compra? O governo. O ano que vem, o governo. O ano que vem, o governo. O outro ano, o governo. Então, quando ele queima esse saco de café, ele vai tentar elevar os preços e, além disso, é simbólico. Fala, olha, nós vamos mudar a economia desse país. Então, moçada, como é que eu vou fazer? Então, vou colocar, então, aqui uma foto de modernidade, não, colocar a modernidade aqui, que eu vou ter, então, aqui o Vargas, ele vai focar, meninos, ó, na criação aqui, ó, na criação de vários ministérios. Vou ter ministério, eu falei para vocês aqui, é a ideia de criar um Brasil, um Estado que vai ser extremamente moderno. E isso é muito legal no governo Vargas. É muito legal mesmo. Tinha um videozinho para passar para vocês, eu salvei. Vou até mostrar para vocês aqui no minhas anotações aqui, ó, que eu salvei errado, quer ver? Fiz certinho ontem, até mandei pro Luiz um vídeo ontem. Aqui, ó, eu copiei esse videozinho da Era Vargas aqui, ó, era do YouTube, era esse vídeo bacana, de 2005, mas aí eu salvei igualzinho os dois, ó. Copiei e não colei errado, fiz errado, o professor também erra. Às vezes, depois eu acho, vocês mandam pra vocês aqui lá na internet. Mas é um vídeo bem legal, sempre um vídeo, 2 minutinhos rapidinho. Podemos seguir? Faço por enquanto. Ô, Samuel, bom dia, não tinha visto você ainda, cara. Podemos seguir aí? Beleza? Boa. Saúde e educação. Bom, então, meninos, só que isso aqui, para o Brasil, é super importante. Por que isso aqui no país é super importante? Porque agora aqui, o Vargas, ele já sabe, ele tem uma meta. Qual é que vai ser a meta do Vargas? O Vargas vai ter uma meta no Brasil de criar Essa é a meta do Getúlio Vargas. Criar no Brasil indústrias. E eu vou ter aqui, meus amigos, essa indústria vai ser uma indústria basicamente de base. Quando eu pergunto para o meu amigo Samuel, que está aí, cadê o Samuel? Samuel está aí, né? Quando eu falo para o meu amigo Samuel, que está aí, maravilhoso Samuel aí, Samuel, né? O galã aí da... Cadê? Deixa eu chegar a dele aqui, cadê? Ele sumiu, cadê? Achei aqui. Ah, meu amigo Samuel, Bárbara. Você mora aí? Você me ouve, cara? Ouve, beleza. Você mora em Santana da Vargem? Santana da Vargem. Não, pega o Thiago também, que o Thiago Galan, que o Thiago
galã e ficar bravo. O Thiago é parceiro meu de ódio aí, eu gosto muito. Né, Thiago? Qual que é a ideia, Thiago? Quando você fala de Paraguaçu, velho, o que que falta em Paraguaçu para a cidade dar aquele crescimento, aquele boom? A gente fala, tem senso comum essas cidadezinhas pequenas aí. O que não tem nas cidades? Indústria. Então o Vargas falou, olha, eu preciso, no Brasil, criar indústria de base. E detalhe, moçada, e olha que legal isso aqui. E o Vargas passa a ter essa ideia de criar indústrias, mas com um apoio, que é muito lindo isso, vai ser o quê? Ó? Com apoio do Estado. Ele vai criar um negócio aqui, que tem outro nome na época, qual é o nome real, o nome de hoje já, chamar de BNDES. O que é o BNDES? Banco Nacional de Desenvolvimento Sustentável. O que esse banco faz, meus amigos aqui, que é super importante? Ele vai dar o que os empresários? Um negócio chamado de crédito. Ou seja, a Letícia tem uma super ideia de criar uma indústria, mas ela não tem dinheiro. O Estado vai lá e, Letícia, financia para você. Qual a ideia? Tirar o sujeito da zona rural, da mão do coronel, e trazer para onde? A cidade. Qual a vantagem que o sujeito tem de sair da zona rural para a cidade? Lei trabalhista. Sabe isso? Como eu estou tirando, o Vargas vai tirando, vai consumindo agora, vai consumindo. Ele vai tirando da mão do coronel e vai trazendo para onde? Para a cidade. Então esse crédito é super importante. Aí a pergunta, mas como é que eu vou desenvolver no Brasil tecnologia nova? Através do quê? De pesquisa. Feita onde? Onde que eu faço pesquisa no Brasil? Escola técnica, universidade. Eu faço pesquisa basicamente nessa fase aí, meu amigo Luiz. Isso aí, Malu. Eu faço pesquisa onde? Nas universidades. O que o Vargas faz? Começa a criar as universidades no Brasil. E mostrar qual a diferença de faculdade e universidade. A faculdade já tem cursos específicos. A universidade tem vários cursos que comum entre elas e tem a pós-graduação. Então, olha que legal. O Vargas começa aí a criar uma nova estrutura de governo brasileiro. Moçada, fácil por enquanto aí? Fácil por enquanto? Posso printar o quadro aí? Podem printar aí? Quem printa para nós aí? Printa, presidente. Printa aí. Quem mandou um lápis? Quem mandou aqui? Sim, beleza, Malu. Então, meninos, ó, fechou aqui. Printado, Arcão. Beleza. Fácil por enquanto e podemos seguir? Tranquilo? Acabou a aula já. Podemos seguir aí? Boa, boa, boa. Então, meninos, só que a vida é uma caixinha de surpresas. Não vai ser um mar de rosas o meu amigo Getúlio Vargas. Porque, meninos, é aquela coisa. Algumas pessoas ou alguns grupos sociais perderam força e prestígio nesse período do governo Vargas. E quem é que vai perder mais força e vai perder mais prestígio nesse governo Vargas? Deixa eu apagar o quadro aqui. Deixa eu apagar o... Quem vai perder força e prestígio no governo Vargas? Basicamente vão ser quem? Vão ser os paulistas. A paulistada perde totalmente o controle do Estado. E os paulistas o quê? Os paulistas, eles querem uma coisa muito legal, chamada de revanche. O que a paulistada fala? Getúlio Vargas, você é um ditador sanguinário e deu um golpe de Estado. O Vargas fala, não, eu estou apenas realocando, otimizando o Estado brasileiro. Essa é a fala do Getúlio Vargas. O que a paulistada fala? Mentira, você deu um golpe de Estado. Você tá mandou aqui, você mandou aqui, deixa eu ver aqui. Você tá mandou, vamos ver o que você mandou aqui. Depois eu abro, presidente, vamos abrir aqui, peraí. O que você mandou, Zé? Presidente, você mandou aqui. É um meme, Arcão. Um meme? Vou ver o meme, peraí, deixa eu ver o meme. Mostra pra nós aí, abre o meme pra nós aí. Vai, peraí, deixa eu ver se tá aqui. Vai em share screen aí. Share screen. Localizou? É da sua tela aí. Debaixo, do lado do chat. Clica em share screen. Isso, presidente. Escolhe para mim aí. Bebendo lágrimas de quem? Bebendo lágrimas dos paulistas. Boa, boa, boa. Fecha aí, Luiz. Bebendo lágrimas dos paulistas. Boa ideia. Essa é a ideia do Vargas mesmo. Bebendo lágrimas de paulista. E aí, irmã, bebendo leve aí. Ô, Maria, que sua nequinha, filha. Mas tá agasalho do Cefete. Você devia, tá bonitinho aí.
Então, lá, meninos, ó, qual que é a ideia, então, aqui? Os paulistas, eles querem revanche. Uma revanche. E essa revanche fala, nós queremos uma nova Constituição. Quem governa o país sem Constituição é um ditador. O Vargas fala, calma, a Constituição será elaborada. A pergunta é dos paulistas, Vargas, quando? A Constituição será elaborada. Perceberam isso? Gente, esse traço é super importante por qual motivo? O Vargas, ele tem uma questão muito importante do governo dele, que é o processo constante de centralização. Ele quer centralizar todo o poder do Estado brasileiro na mão do governo federal. Quando ele cria os ministérios, os recursos estão na mão de quem? Do governo federal. E, por exemplo, claro, vocês moram em Varginha, quer dizer, a escola de vocês é localizada em Varginha. Perfeito? Os recursos estão alocados aonde? Não estão alocados em Belo Horizonte, estão alocados em Brasília, que é a sede do governo brasileiro. Ou seja, isso é o quê? Uma ideia de centralização. E essa centralização, ele vai o quê? Ele vai enfraquecer os políticos locais. Tanto que até hoje, você pode ver no caso, o deputado arruma dinheiro para o município, lá, deputado fulano de tal doou tantos R$1.000 para a saúde da cidade. O que ele faz isso? Que o poder não está na mão do prefeito, está na mão de quem? Os poderes acima dele. Quem cria isso? O Vargas. Então o Vargas, ele centraliza o poder e enfraquece a elite local. E a paulistada fica puta com ele. Aí fica puta com ele. E em São Paulo, que é bem legal isso aqui, meninos, ó. Em São Paulo, ó. Olha lá, em São Paulo aqui, ó. Começam. Em São Paulo, pô, no quadro aqui bonitinho. Existiram protestos contra Vargas. Pedindo o que esses caras queriam? Basicamente, uma nova Constituição. Aqui na Constituição nova, Paulistado. Beleza? E o pessoal lá, queremos Constituição, queremos Constituição, queremos Constituição. E um desses protestos, a polícia reprime a galera e morre 4 estudantes, né? Como se quer ver? Deixa eu ver se fosse aqui na sala, como seria. Protestar aqui, ia ser, deixa eu ver aqui, ia ser aqui, ia ser o, ia pegar o, W, O, E, ia ser o Owen. O que ia ser o Owen? Mataram o Luiz Otávio, mataram o Bruno Emerson, mataram a Natália Oliveira e a Letícia Pereira. Então eu fiz o quê? Peguei a primeira letrinha de cada um de vocês e fiz um movimento. E em São Paulo, isso vai ter um movimento que eu vou chamar aqui de protesto, né? Vou chamar aqui, galerinha do... Isso aqui é quase matemática, quase o Mike, viu, Mike? Ô, gente, bom dia. Hoje nós vamos estudar os senos e os cossenos e as tangentes. Eu vou chamar de MMDC, que é Martins, Miragraia, Drauzio e Camargo, né? Não é múltiplo divisor comum, não. É Martins, Miragraia, o Drauzio e Camargo. E esses caras vão ser assassinados em confrontos com o Samuel Rio lá, confronto com a polícia aí, beleza? E isso vai eclodir, então, que eu vou chamar aqui de forma bem violenta, de Revolução Paulista de 32, que esse aqui eu tenho certeza que o link tá certo. Copiar aqui, o link tá certo. Ah, garotada, vamos lá aqui. YouTube sempre me deixa na mão, eu baixar o vídeo, mas fica muito mais pesado passar para vocês depois. Isso vai ter propaganda no YouTube agora? Não, não vai ter. Então, moçada, ó, isso no Brasil vai ter o nome. O Brasil, mais uma vez, vai entrar aqui, que eu vou chamar aqui, o Brasil vai entrar de forma efetiva numa guerra civil. Eu vou chamar grosseiramente de Revolução Constitucionalista de 1932, ou vou chamar de Revolução Paulista, como vocês quiserem colocar no caderno, aí fica mais fácil para os senhores entenderem. E os caras querem o quê? O nome já diz. Eles querem uma nova Constituição, que é a Constituição de 34, e já eu falo sobre ela. E eu trouxe para vocês aqui, meninos, bem legal, um videozinho aqui bem curtinho, gosto de videozinho curtinho para não ficar cansativo para vocês, sobre a nossa Revolução Paulista de 32. O que é esse negócio é? Vamos ver esse videozinho rapidinho aqui.
80 anos atrás, milhares de jovens marcharam para uma guerra dentro do Brasil. Uma luta que durou 3 meses e matou mais brasileiros do que a Segunda Guerra Mundial. Primeira informação, hein? Morreu mais gente no Brasil na Guerra Paulista do que na Segunda Guerra Mundial. Então foi um confronto gigantesco, hein, pessoal? O que mais? Hoje, os futuros oficiais da PM paulista homenageiam a coragem dos antepassados, marchando com os uniformes usados pela Força Pública nos combates. Não chama Polícia Militar, hein? Chama Força Pública, olha a diferença. Mas qual que é a ideia? A PM paulistana que combateu o Exército Brasileiro. O movimento, ele nasceu aí, né, dos quartéis, nasceu aí frente aos partidos políticos, congregou civis, congregou estudantes, formamos aí uma grande frente de combate. Esse aqui eu vou precisar de aula para você já. Se eu mostrei, eu vou falar de novo, já mostrei, né? Você pode ver aqui embaixo, ó, aqui embaixo tem ó, o MMDC, que é homenagem ao Martins, ao Miragaia. Tá vendo meu mouse embaixo aqui? Ó, MMDC. Martins, Miragaia, Drauzio e o Camargo. E qual que é a ideia, presidente? Estou apontando para o menino, usar a cara de mal do soldado. A ideia é o seguinte, ó, você, aí Luiz Otávio, você, ou se aliste para lutar em São Paulo, ou fique de saias em casas, seu maricas. Sacou que é mais da sala dos meninos estão online aqui? Viu, Bruno Anderson? Ou se alista, velho, ou fique em casa de saia, seu maricas. Cadê o outro também, viu, Thiago? Seu maricas. Ou se alista e fique de saia em casa. Viu? Tem alguma diferença com o cartaz dos Estados Unidos para alistar? É tio Sam, né? Com é certeza. O nome dele? É, o tio Sam, olha, os americanos fazem. Eles alistar para a pátria nos Estados Unidos é algo que é uma honra para o país. O Brasil quer fazer o Paulo Stara quer fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, né? De fazer o quê? Buscar até o X do cartaz, é o mesmo. Mas eu pego aí, moçada, em 2 aspectos. Tanto no aspecto você prefere a saia, né, cara? Eu também prefiro a saia também, Bruno Anderson. Prefiro a saia também. Qual que é a ideia, meninos? Eu pego na questão do Estado, como você pertencente ao Estado de São Paulo, como você ser um homem viril. E vão lembrar, se você não tem dinheiro para poder lutar para São Paulo, pode fazer o quê? Doar o seu único bem, Natália. Cadê a Natália? Deixa eu ver, Natália. Fala a mão assim, Natália. Deixa eu ver. Tá de aliança, não? De aliança? Faz que a Natália, ó. Dou o quê? Doe ouro para São Paulo. Viu, Letícia? Aliança? Está de aliança, né? Faz o quê? Doe sua aliança para São Paulo. Porque você é mulher, então mulher, como não tem muita utilidade nessa fase aqui, pode fazer o quê? Doar a sua aliança e mais. Pode costurar os uniformes dos soldados. Mas eu não sei costurar, cara. Isso é uma vergonha, então, no começo. Vamos lá, vamos seguir meu videozinho aqui. Videozinho. Vamos lá. O conflito explodiu com a morte de 4 manifestantes num protesto no centro de São Paulo. Em poucas horas, a Força Pública recebeu reforços de mais de 10 mil voluntários. A multidão queria democracia e eleições livres, mas a revolução interessava a elite descontente com a política e a economia de Getúlio Vargas. Nós vivíamos uma ditadura, Congresso fechado, Assembleias fechado, Câmara dos Vereadores fechado, governadores nomeados pelo governo central, prefeitos nomeados pelos interventores. Em suma, você não tinha um poder executivo democrático, você tinha um legislativo fechado. Ah lá, qual Vila? Eu não gosto do Vila, tá? Acho Vila, não gosto do Vila, mas enfim. Qual a ideia? Ele fala que, olha, poder aonde? Na mão do Vargas. Então tudo tá fechado. O Getúlio domina tudo. Todos, em todas as esferas. E um judiciário controlado pelo executivo. 2 anos antes, boa parte dos paulistas apoiaram a Getúlio. Na eleição de 1930, o gaúcho não aceitou a derrota para Júlio Prestes. Deu um golpe, a Revolução de 30, e impediu a posse do rival. Getúlio suspendeu a Constituição e formou um governo provisório, prometendo democracia e eleições limpas. 2 anos depois, o governo provisório continuava no poder e nada de nova Constituição. Minha mulher fala meio assim, igual em casa, né? Tudo que é provisório em casa acaba ficando de forma definitiva. Na casa de todo mundo é assim. Quebra uma coisa, você vai lá, passa uma fita, dá uma gambiarra, é provisório. Fica 30 anos funcionando. A ideia do Vargas é essa, permanecer no poder. Vamos lá. São Paulo decidiu derrubar Getúlio Vargas. Buscou ajuda de mineiros e gaúchos, mas acabou sozinho. Aos 96 anos, seu Paulo lembra bem do clima que o arrastou para a frente de combate. Todos estavam entusiasmados, homens, mulheres e crianças. As crianças faziam batalhões fardados, e eles fardavam para poder
incentivar a guerra. O Vale do Paraíba é o lugar onde os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se encontram. Por isso mesmo, ele foi um dos locais onde aconteceram as piores batalhas da Revolução de 32. Aqui mesmo aconteceu uma. Este foi um dos cenários dentro do município de Cruzeiro, do lado paulista. E tudo pelo controle destes trilhos, uma conexão ferroviária importantíssima, estratégica, porque do lado de lá daquele túnel já é o estado de Minas Gerais. O trem era a única ligação. Os paulistas avançaram até o lado mineiro. Locomotivas bloquearam o túnel dos dois lados. Para que o paulista não tomasse um tiro vindo do próprio companheiro, ele gritava tapioca, o outro gritava tatu, e ele sabia, esse cara não tem que dar tiro. Sem poder avançar, os inimigos trocaram fogo durante semanas. O pesquisador registra mais de 200 mortes. A gente deixa para trás esse túnel de volta a São Paulo. Gente, 200 mortes, hein? Na região aqui, quem foi para Ubatuba já sabe. A gente desce aqui, passa por São Lourenço, Caxambu, desce para Cruzeiro ali, antes da Dutra, aquele momento, naquela região ali. Você tem esse tipo de combate. 200 caras morreram. É dureza isso. O que mais? Com certeza de que passou por um dos cenários da nossa história recente, né? E de uma história que a gente espera que nunca se repita. Na visão desta historiadora, o confronto podia ter sido evitado. Para ela, a população foi usada pelos poderosos. Há uma certa manipulação da elite no sentido de que o interesse maior era dela, era da participação, era da manutenção do poder, dos seus privilégios. Então a elite, de fato, tem um papel fundamental na conformação desse clima de apoio revolucionário. Eu me alinho àqueles que defendem que foi um movimento democrático, o que é algo um pouco comum na história brasileira, em defesa das eleições livres, com voto secreto, com voto da mulher pela primeira vez, inclusive, e a realização de uma Assembleia Constituinte. Os avós deste publicitário lutaram por São Paulo. Para ele, os itens que coleciona provam a mobilização geral. Olha aí que legal. Olha lá o cartazinho lá. Você faz o quê então? Olha lá. Você doa o quê? O ouro para São Paulo. Olha que maneiro isso. Então, ó, você pega, o pessoal passa na rua coletando a sua aliança de casamento para lutar por São Paulo, pela democracia. Porque eu não gosto do Vila. Porque a Revolução Paulista, ela não pregava voto da mulher, tá? Quer dizer, ela queria novas eleições, mas não eram baseadas na ideia de democracia ainda. Eles queriam tirar o Getúlio Vargas e retomar o poder. Beleza? Por isso que eu discordo do Vila um pouquinho aqui. Eu discordo bastante do Vila, como sempre. Paulistas. É uma coisa que você não vê hoje. Você vê pequenas mobilizações por causas das mais aleatórias possíveis, né? E naquela época as pessoas realmente se importavam. Mas a memória de 32 não é cultivada em São Paulo. O próprio mausoléu ao soldado constitucionalista de 32 sofre com problemas de manutenção. Para o representante dos veteranos, lembrar o 32 é dar valor a quem lutou pela democracia. Eu lutava pelo Brasil. Por isso é que a São Paulo conserva a imagem da bandeira do Brasil, né, no seu próprio pavilhão. Para Brasília se fiante exímia, quer dizer, para o Brasil se façam grandes coisas. Naquela época, hoje e sempre. Então, moçada, sacaram a ideia aí? Legalzinho o vídeo, né? Vídeo legalzinho, curtinho, legalzinho. E aí, então, vamos, meninos, ó, qual a ideia, então, dos paulistas aqui? Só que detalhe, você vai ter aqui no Brasil, na Guerra Civil, só que os paulistas, teoricamente, eles vão ser o quê? Eles vão ser, os paulistas foram derrotados. Por quê? Eles foram sufocados por Getúlio. O que é ser sufocado por Getúlio Vargas? O Vargas, além de mandar tropa e fuzilar e matar as pessoas mesmos, ele vai fechar todas as entradas de acesso a São Paulo. Para nós aqui, para a gente visualizar aqui, nós somos mineiros, sul de Minas, passando de Caxambu, descendo aquela serra ali para pegar a Dutra, passando aqui na região de Pouso Alegre, para frente da Fernão Dias ali, em Poços de Caldas, Pagos da Prata, ele fecha aqui as 3 fronteiras de Minas com São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Santos. Então ele sufoca os revoltosos, que em 3 meses estavam todos estourados, morrendo de fome. E detalhe, só que os paulistas são derrotados, mas o Vargas fala assim, não, na verdade, vocês paulistas
Vocês, o quê? Paulistas? Foram. Cadê aqui? Olha que bonitinho. Olha lá. Vocês, o quê? Os paulistas? Eles, o quê aqui? Eles, paulistas, venceram. Perceberam? Pera, não entendi. Eles foram derrotados, mas que o Vargas fala, não. Vocês venceram. Parabéns, paulistas. E o Vargas faz o quê, meninos? Eu vou no livro daqui a pouquinho agora aqui. O Vargas faz o quê? Ele vai te dar aqui, vocês queriam algumas coisas? Perfeitamente. Faremos. Que eu vou chamar de Constituição de 1934. Oh! São Paulo queria o quê? Uma Constituição. Não queria a Constituição? O que fizeram? É a história do Brasil, a piada. Malu, é complicado, né? Queria uma Constituição. O que o Vargas fez? Fez uma Constituição. Mas detalhe, vai ter o quê? Um único candidato a presidente da República, que vai ser quem? Ele. Pergunta para vocês. Quem que é o vice do Vargas? Quem é o vice do Vargas? O povo é o vice, Ercão. O povo é o vice. Por que o povo é o vice do Vargas? É aquela coisa, né, que eu vou falar aqui de novo, já vou repetir para vocês hoje, estamos nessa fase ainda. Lembrando, quem tem irmão aqui sabe disso, né? Segundo os pais dizem, não há um filho favorito. Né, Nath? Só acaba na aula já, Nath. Não há um filho favorito. Há pessoas que têm o que aí? Mais afinidade, mas um pai o quê? Ama todos os filhos de forma igual. E aí, moçada, deixa eu achar o livro agora aqui. Às vezes o livro... Olha lá, meninos, ó, o que o Vargas faz então aqui? Ele vai criar, deixa eu achar aqui no livro rapidinho, ele vai criar aqui a Constituição. Cadê a Constituição aqui? Preciso dar uma olhada rapidinho, cadê? Parará, cadê a Constituição? Constituição, papapá, cadê? Do livro aqui. Ah lá, aqui. Cadê a Constituição? No livro não tem aqui que eu queria mostrar para vocês, mas enfim. Vou criar o que então aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui a ideia dos paulistas no livro, que a gente já acaba a aula já. Acabou a aula já, viu? Rapidinho. Olha lá, que eu vou ter aqui no livro, meninos, ó. Estou na página 210, ó. Então, qual a ideia aqui, ó? Os caras queriam o quê? Queriam criação aqui. O governo criou, né, o Código Eleitoral, que vai poder organizar a eleição, e vai também o seguinte, vai criar o quê, ó? Voto secreto, justiça eleitoral e direito ao voto das mulheres. Essas foram a ideia da Revolução Paulista, que vão ser efetivadas na Constituição. E o que é isso, então, Natália? Ó, eu posso... A aula cansa mesmo, né? Estou cansadinho mesmo. Eu faço o quê, meninos? Ó, eu faço o quê? Eu consigo rapidamente resolver o problema dos paulistas e resolver o problema do país, tirando o poder da mão dos coronéis. Então, moçada, o Vargas vai ser eleito por um governo que vai do... tem a mesma foto no livro aqui? O que mais do livro tem aqui? Olha lá, eu vou ter o quê, meninos? Ó, eu vou ter aí o governo constitucional, né? Que vai criar aqui... detalhe, meninos, ó, aqui no livro, ó, a Constituição, vou ter eleições diretas para presidente. A eleição vai ser no ano de 1938. Vou pôr no quadro ali. A eleição vai ser o quê? Em 1938. Só que essa eleição, ela... Deixa, sem spoiler. Deixa eu falar. Então, vamos lá. Deixa eu falar aqui. Rapidinho, mais 2 minutinhos, acabou minha aula. Olha lá, meninos, qual a ideia então? Ó? Você vai ter o que aqui? Eu te dei 4, na qual você vai criar algumas coisas. Eu quero aqui. Quem chamou no chat aqui? Quem chamou? Não acontece. Malu, isso aí. Então, meninos, ó, para de falar que vocês cansaram já aí, rapidinho. Você vai ter o que então? A Constituição, ó, ela vai criar voto secreto, feminino e a ideia aqui, moçada, de uma justiça, né? Eleitoral. E vamos lembrar, na próxima eleição aqui, meninos, ó, na próxima eleição, olha lá, em 1900, preciso do mouse presente, viu? Olha lá, em 1938, haverá eleições diretas para
presidente. Beleza? Isso é uma promessa que eu faço para os senhores aí. Promessa que eu faço para os senhores, né? Na próxima aula nós teremos aí, meu amigo Luiz Otávio, eleições diretas para presidente da República. Beleza? Uma promessa que eu faço para os senhores aí. Aí, meninos, acabou. Tirar para printar, deixa eu puxar para cá para poder printar aí. Printa aí, Luiz, por favor. Printa aí. Então, meninos, ó, próxima aula aí, em 38, teremos eleições diretas. Posso fechar a tela? 38 Pode, aí, Arcão. ó. Beleza. Olha lá, meninos, ó. Teremos o quê, então? Em 38 teremos o quê? Eleições diretas para presidente. Aí, moçada, acabou a aula. Rapidinho, né? Não rapidinho? Alguma pergunta, alguma dúvida aí, meninos? Oi, Camille, tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida aí? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Menino, seguinte, ó. Foi chato hoje? Não foi chato, não, né? Foi legalzinho hoje, vai. Dá uma moralzinha pro Arcão aí. E aí, menino, seguinte. Eu vou deixar para vocês aquele mesmo esquema lá. Gabriel. Roger! Satisfação em vê-lo, cara. Bom dia. Então, qual a ideia, meninos? Ó, eu vou ter aí, vou deixar para vocês no dever de casa, o mesmo esqueminha. Vou deixar uma questão só, tá? Uma questãozinha, um textinho para mim só. E detalhe, vou tentar colocar para vocês aí 3 questões de múltipla escolha no dever. E aí, moçada, deixa eu achar aqui rapidinho, acabar a aula, atrasado já. Vou trazer vocês aqui. O cigarro vai estar com... O cigarro abrir aqui, eu vou ficar muito feliz. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se a turma bugou aqui. Não bugou, não. Então, meninos, aqui, ó. Vou colocar para vocês aqui, para quem não viu ainda, vou mostrar de novo, para não ter problema de não achar. Aí, moçada, ó. Vai ter para vocês aqui atividades, né? Atividades vai estar aqui em tarefas. E o dever de casa, se eu conseguir fazer, vai estar em questionário, tá? Por só isso. A tarefa de escrever aqui em cima e o questionário de marcar X aqui embaixo. Quero colocar no máximo 3 questõezinhas para os senhores. Beleza aí? Tranquilo? Porque é o seguinte, nós vamos fazer uma provinha daqui uns dias, então começar a treinar questões fechadas aí. Tá bom, meninos? Então, meninos, obrigado pela participação de todo mundo aí. Gostei de ver câmera ligada. Hoje o Arcão ficou felizão. Né? O Arcão errou um negócio na aula aqui, peço desculpa a vocês, que eu confundi o vídeo, faz parte da vida. E no mais, meninos, ó, já eu subo o vídeo para vocês, tá? Já eu subo o vídeo e coloco a aula lá no link da sala e mando pro presidente. Meninos, então, ó, beijo do gordo. Boa aula para vocês que tiver. Aula de quem agora? Redação. Petiloca. Petiloca, bom, redação é legal também. Então, meninos, ó, beijo do ex-gordo. Os vejo na Bate semana que vem, na Bate aula. Valeu, moçada. Obrigado. Valeu, Arcão. Abraço, meninos. Tchau, Arcão. Obrigado. Tchau, vocês. Alô, Arcão. Abraço. Tchau, Arcão. Deixa eu fechar aqui para filial. Beijo, 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 beijo.